Boa tarde a todos, boa tarde. Estava aqui aguardando a entrada do professor Marcelo Segal. Já está presente meu querido amigo professor Marcelo. Vou fazer a integração dele agora na live e vamos começar então a conversar, agradável como sempre, acerca da audiência trabalhista, os trâmites da audiência, quais são as particularidades das audiências trabalhistas. Olha ele aí, meu querido amigo professor Marcelo. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Wagner, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez fazer uma live contigo e de um assunto tão importante, né? Nós marcamos, designamos para falar sobre audiência na Justiça do Trabalho e falar até de forma mais ampla, né? Conforme você sugeriu, e acho que com muita felicidade. A gente vai falar um pouquinho da audiência de maneira geral e vamos evoluir falando também, ao final, sobre a questão da audiência virtual. Então, parabéns que você teve muita felicidade na escolha do tema. Meu amigo, é claro que essa escolha ela se deve exatamente àquele que faz parte da live comigo, né? É sempre bom trocar essas informações com você, você que tem toda uma praticidade e eficiência no que diz respeito à própria condução de audiência e queremos aproveitar, portanto, toda essa expertise e trazer para nossos amigos que aqui estão presentes conosco esses pormenores da audiência trabalhista, né, Marcelo? Porque parece que a audiência trabalhista, nós sabemos, ela é muito rápida. A agilidade, como se desenvolvem os atos, né, da audiência, se o advogado não tiver uma boa percepção dos trâmites, pelo menos os básicos da audiência, ele acaba, no popular, comendo mosca. E aí perde a oportunidade. Não sei se você tem também essa percepção, né? No que diz respeito às oportunidades que às vezes se perdem dentro da própria audiência, em razão exatamente dessa celeridade que é inerente, né, às nossas audiências na Justiça do Trabalho. Agora, Marcelo, antes de você fazer os seus comentários, meu amigo, você não tá, o seu vídeo não está aparecendo para a gente, para mim, e pelo que eu estou vendo aqui, os colegas também estão dizendo que não. Você quer sair e voltar, como fizemos da outra vez? Acho que não, Wagner. Eu tenho a impressão, é alguma coisa que eu não sei explicar de tecnologia, que nas últimas 3 lives que eu faço, ou dá um problema de não aparecer minha imagem, ou aparece travada, ou aparece embaçada. E nessas oportunidades a gente saiu, retornou e a situação continuou. Então, se você quiser tentar, não tem problema. Mas, assim, eu vejo pouca esperança de modificar. Mas fica a teu critério. Se quiser, a gente pode tentar de novo, sim. Vamos manter, vamos levar em consideração a experiência comum, portanto, né? E vamos deixar como está. Se voltar ao normal, ótimo. Mas eu acho que ele está querendo preservar a imagem dele, meus amigos. Ele não. Não, eu só quero saber se todo mundo está me ouvindo. Se estiver ouvindo, tá menos mal. Tô ouvindo. Aí tu tá falando, ele desativou a câmera, mas eu acho que não, minha câmera tá ativada. Não desativou, não. É porque, na verdade, o Instagram está fazendo aquele processamento aqui de leitura de imagem ainda. O áudio chega bem, mas a leitura de imagem não foi concluída. Eu acho que é nesse sentido, né? Mas vamos conduzir, que eu acho que dá para fluir muito bem, né? O importante seria, obviamente, a imagem, mas se estivermos ouvindo... Então, por favor, queridos, deem esse feedback. Se vocês estiverem ouvindo, já estão começando a responder que o áudio está ótimo. Ouvindo sim, então, pronto. Estou vendo. Então tá de bom tamanho, né? Se não tiver para você nenhum problema, então acho que vamos continuar, né, Marcelo? Não, para mim não tem problema, eu só peço desculpas aos ouvintes aí de não estar com a minha figura, mas também não estão perdendo muita coisa. Então, assim, a gente já pode iniciar. Então vamos falar um pouquinho brevemente, até de forma acadêmica também. Primeiro, concordo inteiramente contigo e acho importante essa live, porque ela vai mesclar a minha visão como magistrado, a sua como advogado, mas num ponto nós estamos em consenso. A audiência é um ato importantíssimo, relevantíssimo no processo do trabalho. Vamos lembrar, a audiência vem de audire, que significa audição, e é realmente o encontro do juiz com as partes, no qual o juiz vai ouvir, na verdade, o que as pessoas têm a dizer, por meio dos seus advogados.
No processo do trabalho, nós temos aquele princípio da concentração dos atos em audiência. E isso explica por que a audiência é crucial no processo do trabalho e por que é necessário, então, a participação ativa e inteligente, perspicaz do advogado. Eu diria até que pode ser fundamental para o próprio deslinde da causa, dependendo da performance do advogado. A audiência ela é fragmentada em fases. Pela CLT, ela deve ocorrer em um só momento, iniciar e terminar. Mas a prática fez com que muitos magistrados, e eles têm esse poder com base no artigo 765 da CLT, fracionassem as audiências. Isso está dentro do poder diretivo do juiz. Pode haver um questionamento se ele poderá fazê-lo nos procedimentos sumaríssimos, já que, nesse caso, a lei nem permite isso, ou já prevê, até pela celeridade, que seja feita num momento só. Seja como for, iniciada a audiência, feito o pregão, apregoadas as partes, a audiência tem início com a conciliação. O primeiro ato em qualquer audiência na Justiça do Trabalho é a tentativa de conciliação. E todos aqui que estão apreciando, que estão ouvindo, se já têm experiência e têm, são todos advogados, muitas vezes nós resolvemos isso aí na conciliação imediatamente. E o processo termina, é feito o termo de conciliação com as condições, o juiz assina. Agora, né, porque a questão virtual não tem espaço para assinatura digital dos advogados, e aquilo faz coisa julgada material. Não havendo conciliação, passamos à segunda parte, que é a apresentação da defesa, da resposta, que pode ser na forma de contestação, exceção ou reconvenção. Pelo CPC, atualmente é em peça única, mas vamos lembrar que com a alteração da reforma da CLT, é possível a apresentação de exceção antes da contestação. E aí tem um procedimento próprio para que o juiz aprecie a exceção antes de colocar o processo em pauta para a apresentação da contestação. Apesar disso, a exceção, nós sabemos, na prática, é uma exceção mesmo, não é regra. Então, não havendo conciliação, passa-se para a apresentação da resposta, da defesa. E que, de acordo com o PJE, já deve ter sido enviado ao juízo com ou sem sigilo, aí fica, a opção é do advogado, ou seja, normalmente nessas audiências já temos a defesa nos autos. Mas vamos lembrar que mesmo que o juiz não tenha enviado a defesa e documentos, nada impede dele reduzir a sua defesa a termo, no momento da audiência. O PJE não afastou, não impediu, não proibiu a realização de defesa a termo. Claro que nessa hipótese, a parte acaba ficando prejudicada porque provavelmente os documentos também não serão juntados. Então, mas aí, de qualquer maneira, entre não ter defesa nenhuma e apresentar uma defesa a termo, talvez a segunda hipótese seja melhor. Apresentada a defesa, passa-se a terceira fase da audiência, que é a instrução. Instrução é a produção de provas. Na verdade, nesse momento, normalmente a prova documental já foi produzida e, em princípio, está preclusa essa possibilidade, a não ser que se trate de fato novo ou fato superveniente. Então, a prova que a gente vai produzir normalmente é a prova oral. Isso subdivide em depoimento pessoal e a prova testemunhal. Então, o juiz vai indagar as partes, né, o depoimento pessoal, alguns chamam de interrogatório, uns fazem distinção e outros não. Depois as testemunhas, e a quantidade nós sabemos, até 3 no procedimento comum ordinário, até 2 no procedimento sumaríssimo e até 6 no inquérito para apuração de falta grave. Em seguida, encerrada a instrução, passamos à parte de razões finais, artigo 850 da CLT, na qual cada parte terá até 10 minutos para fazer suas sustentações orais finais, ou, se a matéria for complexa ou houver adiantado da hora, o juiz pode substituir as razões finais orais por razões escritas, que nós damos o nome de memoriais. Memorial
é a razão final por escrito. E, terminadas as razões finais, o juiz tenta novamente a conciliação, é a segunda tentativa de conciliação e é obrigatória na Justiça do Trabalho, para, Exato. em não havendo a conciliação, encaminhar os autos para a prolação da sentença. Então, Fagner, assim, basicamente são esses os tópicos, os pontos. Repare, tudo isso concentrado no mesmo momento. Então, daí a importância do advogado de saber essas fases, a rotina dessas fases, e se adequar a isso, com certeza, conhecendo bem a causa, sabendo já de antemão o que vai perguntar para a parte contrária, para as testemunhas. Então, assim, o advogado, o bom advogado, ele colabora muito com a audiência e, diria eu, ele é o fiel da balança que vai auxiliar na formação de convencimento do juiz. Meus amigos, vocês acabaram de ter uma aula sobre os trâmites da audiência trabalhista. O professor Marcelo, ele resumiu toda a articulação entre os artigos 846 e 850 da CLT, que é importante, então, que vocês tenham em mente. Ele começou com o apregoamento das partes, do 846, e foi até o 850, a prolação da sentença, e também passeou um pouco no que toca às características, né, do procedimento sumaríssimo, que é importante também vocês entenderem que, quando o procedimento sumaríssimo não tiver uma regra própria, nós vamos aplicar a regra geral do procedimento ordinário. Se eu estiver errado, me corrija, professor Marcelo. Né? Tá certíssimo. Nós temos as particularidades dentro do procedimento sumaríssimo. Se o procedimento sumaríssimo não estabelecer um regramento específico, nós vamos aplicar a regra do procedimento ordinário. Por exemplo, o professor Marcelo deixou muito bem esclarecido que no procedimento ordinário nós vamos ouvir até 3 testemunhas para cada parte. E no sumaríssimo, 2. Então tem regra própria. Mas, por exemplo, a CLT não trata no procedimento sumaríssimo sobre a questão do prazo para notificação da audiência inicial. Por quê? Nós vamos aplicar o artigo 841 da CLT, também no procedimento sumaríssimo. Correto, professor Marcelo? Correto, Fagner. Correto. Certinho. Agora, eu quero aproveitar o ensejo da sua fala e trazer algumas indagações, professor, já começando exatamente com um tema que nós sabemos que é bastante complexo no dia a dia, né, das varas do trabalho. O momento oportuno para que haja emenda ou aditamento à peça preambular, à petição inicial. Nós sabemos que hoje o Código de Processo Civil ele faz uma distinção, basilar, mas faz, entre emenda e aditamento. A emenda é uma premissa que parte por determinação do magistrado, conforme artigo 321, e podemos aí combinar com a súmula 263 do TST, que no meu modo de ver ele é até um pouco criticável na primeira parte, mas depois, né, o senhor fala um pouco a respeito disso, se entender pertinente também. E com relação ao aditamento, é um ato que parte de requerimento da própria parte, né? Qual é a visão do senhor acerca do momento oportuno para essas duas medidas, professor Marcelo, considerando a economia processual e todos os princípios que regem, né, o direito processual do trabalho, e nós sabemos que a CLT não tem regra específica a respeito. Exatamente, Fagner. Por não ter uma regra própria, e com a vinda do PJE, eu vou explicar por quê, se tornou cada vez mais difícil criar-se um ponto em comum entre os magistrados, e por isso que nem todos pensam da mesma maneira. Eu vou dar o meu pensamento, a minha visão, e vou tentar até justificar. Primeiro, realmente é importante saber a diferença dos dois. Então, a emenda é quando o juiz verifica algum vício ou irregularidade na petição inicial que possa dificultar a parte adversa na defesa, ou o próprio magistrado na prolação da sentença, ele determina que esse vício seja corrigido. Diferentemente do aditamento, que é um requerimento da parte para acrescer, somar, geralmente, pedidos, né, que não havia sido formulado originalmente. O grande problema é o seguinte, que hoje a contestação é enviada antes da audiência. E isso é que começa, e é sempre uma briga entre os advogados. Sempre tem discórdia em relação a isso. Porque, na verdade, se não houvesse apresentação de defesa, ficaria muito mais fácil, né? Porque aí não teria problema, a gente poderia usar subsidiariamente o CPC. Mas sempre que o autor, o advogado do autor, sugere, especialmente o aditamento,
geralmente o advogado da parte contrária discorda, dizendo que ele já apresentou a defesa. E aí o advogado, o autor, pondera que essa defesa está em sigilo, ou se não está em sigilo, ele não teve acesso, e que por isso ele continuaria com o direito de apresentar o seu aditamento. Então, assim, acaba sendo essa polêmica. Repare, a meu ver, ainda que com sigilo, ou ainda que o advogado da parte contrária não tenha tido acesso à defesa, e eu não vou ficar procurando no sistema se houve acesso ou não, eu acho que não chega a esse ponto, eu penso que uma vez já apresentado não seria mais possível. Quem entende o contrário, e eu respeito também, fala do aproveitamento dos atos processuais. Mas, se for admissível o aditamento, no mínimo teremos que dar oportunidade ao réu para refazer os termos da sua defesa. Porque dependendo da alegação do aditamento, pode ocorrer da tese defensiva ser alterada. Ou pelo menos o advogado estrategicamente querer alterar a tese de defesa. E, então, assim, eu particularmente não admito por essa razão. E normalmente eu estou trazendo agora da prática. Os advogados dos réus não concordam. E aí, é claro, se é um pedido novo, ele pode fazer isso por via de uma ação própria. Não haveria necessidade extrema daquela própria audiência, quando às vezes é uma audiência que vai se encerrar e justamente não se encerraria por conta do aditamento. Agora, se há consenso entre as partes, eu não me incomodo também de permitir. Mas, normalmente, nesse caso, o advogado do réu pede para ser excluída a sua defesa e que ele tenha uma nova oportunidade, um novo prazo para apresentar nova defesa, agora considerando o aditamento. Porque ninguém sabe o que virá desse aditamento, né? Pode ser uma alteração dos fatos, pode ser o pedido e tal. Ou seja, acabo fazendo... Eu procuro, dentro do possível, trazer o consenso. Então, qualquer requerimento que me fazem, eu sempre submeto ao advogado da parte contrária. Se ele concordar, eu não vou me opor. Mas se ele discordar, aí eu terei que entrar decidindo de uma forma ou outra. Maravilha. E a propósito, só uma informação para quem está entrando agora, nós estamos com um travamento na imagem do professor Marcelo, não se preocupem, isso já está acontecendo desde o início da live, fiquem tranquilos, o áudio dele está perfeito, estamos ouvindo muito bem, ele está fazendo os seus pronunciamentos, ok? Então não se preocupem com a imagem, foquem, é bom que vocês vão ouvir até melhor, porque não vão ficar preocupados com a imagem. E na segunda-feira, eu, o professor Marcelo e outros colegas estaremos participando de um seminário pela OAB de Campo Grande. Ainda dá tempo de vocês fazerem as suas inscrições na OAB, no site da OAB de Campo Grande. Eu vou participar, o professor Marcelo vai participar, tem outros colegas também. Vai ser um seminário muito interessante. Eu vou falar sobre honorários advocatícios. Professor Marcelo, não lembro o seu tema, é sobre os aspectos da Previdência, não é isso? Da reforma previdenciária? Exatamente, isso mesmo. Pronto. Então não esqueçam, segunda-feira. Agora, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão exatamente do momento oportuno, nós sabemos que há exatamente essa divergência toda, mas tem um outro ponto que também me parece tão importante quanto, que é a questão da desistência e da renúncia. Há uma certa confusão, né, na hora de se arguir esses institutos na audiência. Então, o senhor pode explicar um pouco a diferença desses institutos para os colegas que estão aqui fazendo, né, parte da nossa live, a desistência, a renúncia, se depende de concordância da parte adversa, se não depende, qual é o efeito jurídico em decorrência da homologação? A desistência, quando a parte formula esse pedido, ela está desistindo de determinado pedido naquele momento. Então, se for homologada a desistência, aquilo fará coisa julgada formal. É a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele pedido. Portanto, nada impedirá que no futuro a parte ajuize nova ação postulando aquele mesmo pedido, né, realizando aquele mesmo pedido. Por isso é que a desistência depende de concordância da parte contrária. Então, uma vez contestado o feito, e novamente, esses requerimentos de desistência usualmente são feitos em audiência. Audiência na qual, normalmente, a parte contrária já apresentou defesa que está no PJE, com ou sem sigilo. Então, a meu sentir, a contestação foi apresentada. A lei não fala
da contestação ter sido lida pela parte contrária, ou a parte contrária ter tido acesso. Ela diz, apresentada a defesa, e ela foi apresentada, a desistência só poderá ser homologada se houver concordância da parte contrária. O que difere da renúncia. Na renúncia, você está abdicando ao suposto direito sobre que se funda a ação. Aquilo, se for homologado, e certamente será, fará coisa julgada material. É a extinção do processo com resolução do mérito, razão pela qual a renúncia não depende de concordância do réu. É um direito quase, podemos dizer, potestativo, se é que a gente pode falar. Então, o que eu vejo normalmente, há pedidos de desistência. Isso é o mais comum na Justiça do Trabalho. Já vi casos em que o advogado do réu concordou com a desistência e aí foi homologado. Essa desistência pode ser de todo o processo ou de alguns pedidos da petição inicial. Portanto, nesse segundo caso, se homologa a desistência, mas o processo continua. Ele prossegue em relação aos pedidos, aos demais pedidos. E já tive casos em que os advogados do réu não concordaram com a desistência. Nesse caso, me parece que não pode ser homologado. Mas já vi alguns advogados, até de forma assim, muito ladina, inteligente, perspicácia, uma vez que a desistência não foi aceita, eles renunciaram ao suposto direito sobre que se funda a ação, na mesma audiência. E, nesse caso, a homologação se impõe. Isso é até importante porque, em tese, estou falando hipoteticamente, pelo CPC, mesmo na extinção do processo sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios. Então, repare que não fica apenas na esfera de homologar ou não a desistência, mas sim as consequências jurídicas, outras, que podem advir desse ato. Mas espero ter explicado a diferença entre os dois e as consequências jurídicas também de ambos. A renúncia é muito mais extensa do que a desistência. Sem dúvida, eu tenho certeza que ficou claro para todos. E só para complementar, vocês podem fazer a leitura do artigo 485 do Código de Processo Civil e do 487. Lá vocês vão perceber que a desistência ela está inserida no rol, é uma das causas que está prevista no rol do artigo 485 como uma forma de prolatar sentença sem análise meritória. Enquanto que no 487 tem a renúncia, que vai gerar, portanto, análise meritória, como falou o professor Marcelo aqui, para que nós pudéssemos ter essa distinção perfeita entre desistência e renúncia. Professor Fábio, me permita. Oi, claro, tem uma pergunta aqui, que eu, por acaso, consegui ler, de uma ouvinte. Nossa, aqui está dizendo se é possível desistir de uma das partes, se houver litisconsórcio passivo. Então, desistir de um dos réus e depois Luísa, incluir esse réu na fase executória, imaginando que teve vitória, né? Que houve sucesso total ou parcial da demanda. Bem, desistir de um dos réus pode sim, com certeza, e poderia ser homologado. Em princípio, a sentença não vai contemplar essa parte, ou seja, ela não estará no título executivo judicial. Mas lá na execução, se você tentar executar o réu e não tiver sucesso, em tese, essa outra empresa, se integrar ao mesmo grupo econômico, poderá ser trazida na fase executória, exatamente, mesmo que não tenha participado da fase de cognição, de conhecimento. Aqui no Rio de Janeiro temos até uma súmula 46 do TRT1 que dita que, mesmo que uma empresa não tenha participado da fase de conhecimento, ela pode ser convocada ao pagamento na fase executória se integrar um grupo econômico. Perfeito. E na verdade, temos até um outro argumento, né, para fundamentar esses requerimentos de inclusão de uma outra empresa no polo passivo na fase de execução, que é o cancelamento da própria súmula 205 do Tribunal Superior do Trabalho, que foi uma luta nossa durante muito tempo, né? Porque se a responsabilidade é solidária, ela decorre de lei ou de contrato, como prevê o Código Civil. Não é a sentença propriamente que vai determinar a responsabilidade solidária. Então, claro, óbvio que a gente está falando aqui de uma forma ampla, né? Sem analisar as características e as particularidades do caso.
Então aí o próprio cancelamento da súmula 205, né, professor Marcelo, me corrija se eu estiver errado, também justifica exatamente essa inclusão na fase executiva, além da súmula 46 do TRT da primeira região, que é a que particularmente eu uso nas minhas expedições. Nem vou, né, me debruçar sobre esse aspecto histórico do cancelamento da súmula 205 do TST. Mas eu acho que era nesse sentido que ela queria saber. Agora, se for responsabilidade subsidiária, aí o pensamento já é diferente, em razão do óbice que tem na súmula 331 do TST, correto, professor Marcelo? Correto. Nesse caso, se for questão de responsabilidade subsidiária, ela não vai recrudescer, não vai ressuscitar na fase executória se essa empresa não consta do título executivo judicial. Maravilha. Agora, eu quero voltar um pouco na sua fala anterior com relação à defesa, à contestação. O senhor colocou as modalidades de respostas, né, de defesa da reclamada. E uma delas, a contestação, a defesa por excelência, como a doutrina denomina, ou peça de bloqueio. E nesse sentido, professor, eu vejo que os meus colegas, os advogados, eles têm dúvidas. Eu vejo isso muito nas minhas turmas de mentoria e eu esclareço isso para eles, mas eu gostaria que o senhor ratificasse isso ou me corrigisse, né, se o meu pensamento estiver equivocado, sobre a possibilidade de complementação da defesa na audiência. Por exemplo, juntei a minha peça de bloqueio, juntei a contestação, no entanto, indo para a audiência, fazendo a releitura da peça, percebi que faltou a impugnação específica do pedido de horas extras, dos fatos, obviamente, e também do pedido de horas extras e os devidos reflexos. Em audiência, com o recebimento da defesa pelo magistrado, eu, obviamente, peço a palavra pela ordem e requeiro ao magistrado que conste em ata uma complementação da defesa no que diz respeito àquele ponto, portanto, que infelizmente eu tinha esquecido até aquela oportunidade. Então, isso é possível, não é possível, em decorrência do princípio da concentração, do momento do recebimento da defesa? Qual é a visão do senhor a respeito, professor? Fagner, eu particularmente não veria problema em relação a isso, porque está crepitando o momento da apresentação da resposta. Então, particularmente, não vejo não deveria acontecer. O advogado deveria ter todo o zelo para que a defesa fosse perfeita. A defesa perfeita, inclusive, ela tem as regras, né? Você inicia com as preliminares, depois você trata da prejudicial de mérito, a prescrição, e depois você trata do mérito em si. Isso eu estou falando porque eu já vi muitas defesas que eu não entendo, que tratam de todo o mérito e lá no final trata da prescrição parcial, quando na verdade ela deveria anteceder o mérito em si. Mas essa complementação que eu já vi acontecer algumas vezes, eu não crio óbice. Em que pese não haver essa previsão de complementação de defesa, novamente digo, o momento da apresentação da defesa é aquele em que as partes estão à mesa de audiências com o magistrado. Então não vejo problema em relação a isso. Claro que a gente imagina que são assim, alguns detalhes, um ou outro pedido. Exato. O que não é viável é querer fazer uma nova defesa, até mesmo contraditória com a apresentada. Então já tive casos de pequenos complementos que eu aceitei e lancei na ata, para deixar bem claro, e para a outra parte também poder se manifestar posteriormente. E já tive casos até que os advogados apontaram que a própria defesa continha alguns erros materiais. Então ela pedindo que fossem desconsideradas algumas expressões ou alguns tópicos. E aí, sinceramente, nesse ponto eu não achei nenhum tipo de problema dentro da informalidade que traça o direito do trabalho, o processo do trabalho. Eu aceitei sem maiores problemas e, particularmente, nunca houve nenhum tipo de protesto por parte do advogado dos autores. Não sei se você concorda comigo. Não, eu trago até um elemento aditivo, porque se a defesa, eu gosto de deixar isso bem claro para os meus alunos em sala de aula, a defesa no processo de trabalho, ela é tipicamente oral. Isso está no artigo 847 e o advento do processo eletrônico, toda a instrumentalização e operacionalização do processo eletrônico, inclusive ressalvou a defesa oral no processo do trabalho. Exatamente em razão da ideia que norteia, né, o trâmite da audiência propriamente dito, que é o princípio da concentração. Então eu costumo utilizar, professor, o princípio dos poderes implícitos. Se eu posso mais, que é fazer uma defesa integralmente oral, aduzi-la
em audiência e que ela seja reduzida a termo em razão do princípio da documentação, por que eu não poderia fazer uma complementação em ata de audiência, até considerando também o princípio da instrumentalidade das formas? Então me parece também que não haveria nenhum problema. Pensamos da mesma maneira, só que com um outro argumento, né? Um argumento aditivo aqui, só para enriquecer a nossa conversa. Se o senhor concorda, né, também com esse argumento ou não, concordo. quero até ouvir sua opinião. Eu concordo, você adicionou esses elementos, especialmente principiológicos, então nós estamos assim chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes. Isso é bem concordo contigo, sim. E uma coisa importante, aproveitando o ensejo, que acontece muito em audiência, é a questão do protesto, Fagner. Esse é um dos maiores, talvez, dramas e um dos maiores pontos, talvez, de conflito entre magistrados e advogados. O que acontece é o seguinte, todas as decisões interlocutórias, e acontecem muitos casos, muitas situações na própria audiência, são definidos nela própria, imediatamente. Então, o juiz defere a oitiva de uma testemunha, defere uma pergunta ou não, defere a realização de prova pericial ou não. Isso tudo é feito oralmente e rapidamente em audiência. E essa é a vocação, esse é o desejo da lei para dar celeridade, para dar agilidade ao processo, cumprindo o princípio da duração razoável dele. Bem, se o juiz indefere algum requerimento feito pela parte, e o juiz tem todo o direito de indeferir, só acho que ele tem que indeferir, mas fundamentar, já que é um princípio constitucional, a parte que não teve a solicitação atendida pode requerer que seja lançado o seu protesto. É um direito que o advogado tem, um direito da parte, por meio do seu advogado, requerer que fique consignado o seu protesto para evitar a preclusão no futuro, para que essa matéria talvez seja novamente ventilada em grau de recurso. Então, qual é o trâmite correto? Se o juiz não atende algum requerimento seu, o correto é pedir que seja consignado o protesto e renovar essa matéria no primeiro recurso próprio que se seguir, porque, em regra, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. São recorríveis, mas não naquele momento, não de imediato. Então, o que eu já vi é uma reclamação verdadeira dos advogados, é que muitas vezes requerem a consignação do protesto e o juiz se nega a consignar o protesto. Isso está errado. O juiz está errado. O juiz tem que fazer a consignação do protesto. Reparem que o protesto não precisa ser justificado. O advogado não precisa trazer fundamentação. O que ele precisa é deixar lançado esse protesto sob pena de, no futuro, um eventual recurso, o tribunal não conhecer daquela matéria por entender que, como não houve a consignação do protesto, a parte se conformou com aquela decisão interlocutória. Portanto, seria um ato incompatível, uma preclusão lógica, por assim dizer, você se conformar num primeiro momento e depois querer recorrer contra aquele mesmo ato. Então, esse é um ponto de muita discórdia, reclamação verdadeira dos advogados. Eu, toda vez que eu sou chamado pela escola judicial para dar aula para os novos juízes, sempre coloco isso. Está lá no CPC, no poder de polícia do juiz, olha como foi mal colocado. Artigo 360. Um artigo que trata exatamente do poder de polícia, a obrigação do juiz de registrar com fidelidade todos os requerimentos feitos pelas partes. E o protesto não deixa de ser um requerimento. Então o juiz realmente tem que colocar o protesto. Porque faz parecer que o juiz que não quer lançar o protesto, ele sabe que fez alguma coisa questionável, ou seja, que poderia, em tese, ter grande sucesso de modificação, e aí ele propositalmente não quer deixar consignado o protesto. Então está errado. Também, por outro lado, o advogado também tem que ter bom senso e razoabilidade, porque não dá para ficar protestando de tudo e todas as coisas. Não fica também uma situação muito antipática. Então caberá ao advogado ver, porque muitas vezes o juiz indefere alguma coisa e justifica e convence, inclusive, o advogado. O advogado vê que ele tem razão efetivamente. E outras vezes não. Então, nesse caso de não, é pedir a consignação do protesto e o juiz teria que consignar o protesto sem maiores problemas. Mas nem sempre isso acontece, você sabe muito bem.
E às vezes Verdade. chega uma escalada aí de conflito que acaba até perdendo, as partes perdem a razão, tem que ter intervenção de um terceiro. Isso é muito ruim e desnecessário. Eu concordo em número, gênero e grau, e realmente no dia a dia, infelizmente, acaba gerando uma certa animosidade, né? E sem necessidade. E eu acredito, sabe, professor Marcelo, se o advogado ele conhece muito bem a questão da distribuição do ônus da prova, ainda que ele venha requerer a aplicação da teoria dinâmica do ônus probandi, conforme o parágrafo 1º do artigo 818, se for indeferido, registre em ata, até porque ali é uma questão que o juiz poderá, dentro das circunstâncias que são apresentadas, criar essa dinâmica, né, do ônus da prova. Mas eu quero voltar um pouco, aproveitar a sua explanação. Eu tenho um raciocínio, eu tenho um pensamento, eu sei que é minoritário, eu sei que a posição da jurisprudência, tanto nos tribunais regionais quanto no TST, é pacífica e uníssona no sentido de que a ausência do protesto gera preclusão e, portanto, não haveria um interesse em renovar aquela matéria em sede preliminar de recurso por cerceamento do direito de defesa, dentro da sua fala. Agora, eu acabo tendo uma percepção um pouco diferente, professor Marcelo, eu gostaria até de lhe expor e entender a sua opinião também a respeito disso. Eu costumo, nas minhas aulas de prática, perguntar para os alunos o seguinte: meus queridos colegas, se eu, em audiência, requeiro a produção de prova testemunhal e o magistrado indefere e fundamenta o indeferimento, naquele momento, está havendo cerceamento do direito de defesa? É unanimidade, professor Marcelo, na turma todo mundo levanta o dedo e diz: sim, há cerceamento do direito de defesa. E eu digo: não há cerceamento do direito de defesa. Por quê? O juiz, ele, como é destinatário da prova, ele pode se convencer através de outros elementos probatórios e não através da prova testemunhal. Se ele está fundamentando o motivo do indeferimento da prova testemunhal, é porque ele está convencido por outros elementos, que eu acredito que se o juiz não estivesse convencido, ele não iria indeferir, a não ser caso de arbitrariedade, aí é outra análise, não cabe a gente falar aqui, estamos falando do regramento jurídico, do regramento de direito propriamente dito. Então, o que eu entendo? Se o juiz, nesse momento, indefere a minha prova testemunhal e eu não lançar mão do protesto, e na sentença o juiz julgar improcedente ou procedente, a depender da parte que eu esteja ali assistindo, é nesse momento que eu vou conseguir vislumbrar e verificar a violação à ampla defesa. Por quê? Eu tenho um nexo de causalidade entre o indeferimento e o prolatar da sentença. Imagine, então, se do indeferimento da produção de prova, da prova testemunhal requerida, ele julga em desfavor da parte que requereu a prova que foi indeferida. Ali, naquele momento, eu vejo a nulidade. Ali eu vejo a violação ampla defesa, com fundamento nos artigos 794 e 795 da CLT. O que me daria ensejo, então, agora sim, a arguir em preliminar de recurso ordinário, primeira oportunidade que eu vou ter de falar nos autos sobre aquela nulidade. Me parece que a questão do protesto, e eu tenho um convencimento nesse sentido, evidentemente, que eu não deixo de lançar mão dos protestos, né, professor Marcelo? Nós fazemos muitas audiências e eu sempre lanço mão, claro, com bom senso e muita cautela, quando eu vou requerer um protesto. O registrar de um protesto em ata de audiência. Mas me parece que o protesto ele é mais para combater um ato do magistrado que indefere a produção de uma prova ou um requerimento sem fundamentar. Exatamente aí me parece que seria razoável ter, né, o protesto. Do contrário, não surtiria o efeito, haja vista que a nulidade, efetivamente, eu só posso vislumbrar quando do prolatar da sentença. E numa outra situação, também me parece, né, que eu vejo muitos advogados, às vezes, infelizmente isso acontece, se indispondo com magistrados sem necessidade, porque o magistrado não quer registrar um protesto. Eu digo, gente, não se aborreçam, a gente não pode perder saúde com isso. Deixe o trâmite da audiência prosseguir e você vai ter uma oportunidade, um momento seu de falar nos autos, que é nas razões finais. E aí sim você vai requerer que seja registrado em ata tudo o que aconteceu e que naquela oportunidade, né, que você tinha feito o requerimento, o juiz indeferiu. Eu tenho essas percepções, professor Marcelo. Gostaria de ouvi-lo a respeito das minhas percepções. Se eu estou equivocado, se faz sentido, se não faz.
Fagner, faz sentido, mas essa é uma corrente bem assim, minoritária mesmo. Eu poderia te dar mais um argumento a seu favor, que é o seguinte: eu desafio alguém a me dizer onde está na CLT ou mesmo no CPC um artigo que diga que eu tenho que lançar protesto. Exatamente. Ninguém vai localizar em artigo nenhum. É quase que uma coisa assim, uma rotina, uma coisa da tradição do processo trabalho, exatamente, que acaba trazendo isso e com regras próprias, né? Que se você não trouxer o protesto, aquilo seria preclusivo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o advogado fica muito temeroso, especialmente pela questão do segundo grau. Porque nessa situação que o juiz indefere a prova testemunhal dele, provavelmente o juiz não vai dizer que está indeferindo porque já se convenceu que a parte tem razão. Eu acho que o juiz acaba não dizendo isso. Ele só diz que ele já está convencido. Mas esse convencimento ninguém sabe qual é, só ele que sabe. Exatamente. Então, a parte com receio e até compreensível, ela pede que seja lançado uma espécie de cautela, né? Porque se acontecer da decisão ser desfavorável, ele vai recorrer e vai mencionar que ele lançou o protesto. Porque a primeira coisa que o desembargador, o ministro, verão lá é se tem ou não tem o protesto. E se não tiver o protesto, a maioria entende justamente o que eu tinha falado anteriormente, pela preclusão lógica, e acaba não apreciando. Agora, essa sua razão é interessante, eu vou refletir, não tinha parado para pensar nisso, e eu peço que esse argumento também que se leve em consideração de que não há a necessidade do protesto. Mas para o advogado, eu acho que é altamente recomendável que ele faça esse lançamento. Mas, assim, esses conflitos que tem mesmo, eles não deveriam acontecer, porque isso é uma anomalia. O advogado requereria o protesto e o juiz tem que lançar na ata e está encerrado esse assunto, e vai para frente. A meu ver, então, né? Por isso que eu volto a dizer, em nenhum momento eu falei que não é para lançar mão do requerimento de protesto, né? Eu deixei isso bem claro. Eu criei foi uma outra linha argumentativa, porque se de repente o advogado, infelizmente, deixou passar em albis aquela oportunidade e não reiterou ou não arguiu em razões finais, perdeu a oportunidade. Seria possível traçar essa linha argumentativa em recurso? Eu estou trazendo um outro caminho, mas a regra é o quê? Vamos registrar os nossos requerimentos de inconformismo com os indeferimentos. Vamos seguir a regra, né, professor Marcelo? A praxe, para não correr o risco da preclusão. É sobre isso que nós estamos falando. É só uma Você tem toda a razão, né? Você tem razão, e quero lembrar que pode ser que o advogado receba subestabelecimento já no momento do recurso. Ele não fez a instrução e verifica ali que poderia comportar algum tipo de protesto que o advogado anterior não fez. Então, me parece que só resta essa alternativa. Entre nada e essa alternativa que é bem fundamentada, eu acho que ele tem que investir nisso. Maravilha. Professor, obrigado pelos seus argumentos aí de reforço, né? Eu fico muito feliz. Agora, não, estamos trocando. Você está trazendo muito reforço e eu vou refletir de muita coisa que não havia pensado. E isso é que é interessante. Então, nós vamos terminar essa live, cada um vai pensar e refletir, vai consultar de novo a CLT e vai ter novos e mais e bons argumentos. Isso que eu acho que é importante. Eu também concordo. Eu sempre gosto muito dessas nossas conversas, né? O nosso bate-papo ele é leve, solto, descontraído, e nós acabamos tendo, portanto, muitas reflexões posteriores em razão da nossa conversa. E uma outra situação, professor Marcelo, que eu vejo muito, é a questão da gravação das audiências. É também uma situação que eu vejo os colegas e os magistrados ali numa linha de labuta tremenda e sem necessidade, concorda comigo? Porque a lei processual autoriza. Eu acho que nós temos que ser mais cavalheiros dentro daquilo que a norma processual prevê. Qual é a visão do senhor sobre isso, professor? Bem, repare, independentemente das opiniões, a lei traz um regramento. A lei é um controlador de conduta. Ela diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A gravação da audiência está previsto que pode ser feito. O que não pode ser feito é uma espécie de forma clandestina de fazer essa gravação, até porque a própria lei, o CPC, diz que o juiz tem o direito de que seja exibido imediatamente, disponibilizado imediatamente o produto da gravação. Então, a meu ver, aí concordo contigo, uma questão de cavalheirismo, porque assim, muita gente quer dar o tom dessa gravação como algo policialesco, e não é esse o objetivo, certamente.
Então, é possível a Exatamente. gravação? Certamente que é. Agora, tem que ser informado ao juiz. Olha, juiz, eu quero gravar a audiência. E pode ser até que o juiz, e por que não, e está dentro do direito dele, falar assim, olha, com esse tipo de coisa, essa conduta, eu não quero mais atuar nesse processo. Eu quero declarar minha suspeição por motivo de foro íntimo. Ele sequer tem que justificar. Então, assim, antes e acima de tudo, Perfeito. tem que haver boa-fé. Agora, se o advogado já entrar achando que o juiz é inimigo, ou o juiz achar que os advogados são seus inimigos, boa coisa não vai ser. Claro que todas as audiências Exato. vão estar vocacionadas a serem difíceis, a serem belicosas, e esse não é o objetivo. Então, é um direito do advogado, e ninguém tira, mas assim, a forma do exercício do direito tem que ser aquela prevista em lei. Isso é que é muito importante. Até pelas consequências que isso pode advir. Uma pessoa com má intenção pode buscar uma gravação dessa, fazer cortes a seu bel prazer e colocar em risco, eventualmente, até o próprio bom nome do juiz. Ou até o contrário também, por que não, né? Na verdade, o juiz fazer isso em relação ao advogado, à parte. Então, pode ser feito, mas de acordo com as regras que estão no CPC. Então, acho que não está se pedindo demais. Que seja cumprido Exatamente. aquilo, rigorosamente, o que está na lei. Ainda assim, pelo menos eu trago da minha experiência, eu nunca tive um pedido formal de início de gravação de audiência. Nunca tive. Mas se tivesse, eu gostaria que a parte pudesse disponibilizar para mim e para a parte contrária imediatamente o conteúdo como está na lei. Eu particularmente, assim, não uso, tá? Eu particularmente não uso, porque normalmente quando eu vou para audiência, né, isso é uma regra geral, eu vou exatamente como o senhor colocou, desarmado. Eu vou com o intuito de cooperar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, a fim de que a justiça seja aplicada naquele caso concreto. Só que nós sabemos que também tem o outro lado disso, que as pessoas vão armadas, né, vão para um conflito bélico, né, de audiência, e aí deixam que situações pessoais acabem por influir, né, na sua atuação profissional, e isso não é o bom caminho. Esse não é o bom caminho. Eu sempre digo para os meus, né, alunos, eu sei que você também faz a mesma coisa, eu conheço, né, as suas posturas também como professor nas orientações, e sem prejuízo, obviamente, como magistrado, há muitos anos aí trabalhando juntos, né, no que diz respeito à prestação da tutela jurisdicional, mas eu vejo que nós estamos num outro momento de processo, sabe, professor Marcelo? Nós estamos no momento da cooperação, nós estamos na era da cooperação, todos temos que cooperar, porque do contrário é exatamente isso que o senhor falou, só que eu vou dizer com outras palavras, a gente acaba minando o próprio Estado democrático de direito, se nós não observarmos as regras em prol de todos, e não na conveniência daquilo que nós queremos utilizar, né? Apenas para fins de tirar vantagem de um ato processual. Eu concordo em número, gênero e grau, por isso que é importante ter transparência, né? O processo tem que ter a transparência entre todos os interlocutores. E Fagner, diria também assim, a cooperação, que foi a palavra que você usou, e a empatia também, né? É importante que o juiz inspire essa empatia nos advogados, nas partes, e o contrário também. Exatamente. Então, assim, a gravação dá um tom policialesco. Novamente, ela pode ser feita, está na lei, tem as suas regras. Mas ninguém vai poder dizer, ou desafio, alguém vai dizer que isso inspira confiança nas pessoas. Claro que não. Inspira uma desconfiança ou do advogado da parte contrária, ou do juiz, qualquer coisa nesse sentido. Então, ela não colabora para a criação de laços esses que podem, inclusive, gerar até uma cooperação maior, no sentido até de uma conciliação entre as partes, ou de uma instrução que possa ir com a maior fluidez possível, com a maior tranquilidade possível. E nesse ponto, o advogado é importante, o juiz também é importante. E assim, eu estou falando para você, mas assim, muitas audiências minhas já tiveram também confusões, problemas, dificuldades, como eu acho que todos os advogados que estão assistindo também já tiveram na sua vida funcional algum problema em alguma audiência. Senão é porque a pessoa não está advogando. Ali é um local, de certa forma, de conflito. Os interesses das partes são antagônicos, mas não são inconciliáveis. Exatamente. E aí, nessa situação, o juiz é importante e os advogados muito importantes também, a meu sentido.
eu só tenho a seguinte visão, né? Só para complementar. O advogado ele não pode se envolver no conflito do direito material. Ele é um representante processual da parte. Ele é, na verdade, o caminho para chegar à prestação da tutela jurisdicional justa. Porque quando ele se envolve no conflito do direito material e deixa ser influído por isso, aí ele se perde. E eu vejo isso, muitos colegas criam até inimizades com outros colegas, porque eles tomam para si o conflito de interesse subjacente que está sendo levado para os autos. Aí se perde, né, eu sempre digo que eu admito que as partes venham emocionadas, porque elas são leigas e elas viveram ou se sentem injustiçadas, mas o advogado jamais. O advogado foi colocado justamente para, assim, mitigar essa emoção e transformar aquilo em algo técnico, respeitoso e até com certa classe, fineza, requinte, que se espera do advogado e que ele receba esse tratamento também do magistrado. Exato. Professor Marcelo, temos 8 minutos. Sempre assim, né, nosso papo, né? Acaba muito rápido, é impressionante. As nossas lives deveriam durar 3 horas. Audiência virtual. Audiência virtual, o que vamos fazer? O povo quer saber. Teremos ou não teremos audiências virtuais? Eu acho que não teremos. Nenhum juiz está tão animado para fazer nenhum tipo de audiência virtual, menos ainda a audiência de instrução. Ainda que ela não possa ser feita nesse primeiro momento, mas logo em seguida, mas eu não estou vendo ninguém animado na realização por problemas variados, nenhum magistrado, e também acho que vejo isso nos advogados, quer fazer com medo de infraestrutura, com medo do juiz, especialmente, não ter controle sobre o meio ambiente em que está sendo colhida a prova. Então, por razões variadas, ninguém tem ânimo ou está muito estimulado para essas audiências de instrução virtuais. Quando muito, alguns magistrados já estão admitindo fazer, com a concordância dos advogados, audiências para tentativa de conciliação. Como eu imagino, agora é a minha perspectiva, portanto é a minha opinião, pode não ser a tradução da verdade. Eu acredito que no médio prazo essa situação da pandemia esteja regularizada e, portanto, no médio prazo o fórum reabra. Na reabertura não vai ser possível todas as varas marcarem audiência no mesmo dia nem na mesma hora. Provavelmente haverá um rodízio de dias e escalonamento de turnos, manhã e tarde, evitando o aglomeramento de pessoas. Aglomeração, perdão. Perfeito. Então, mas considerando que isso é a médio prazo, o que eu estou fazendo, e eu acho que muitos juízes estão fazendo também, e aí eu vou dar uma dica para o advogado que eu acho muitíssimo importante, o que eu estou tentando fazer é estimulando ou tentando realizar um acordo sem necessidade de audiência. Ou seja, não só eu, como vários magistrados, estamos fazendo uma espécie de garimpagem nos novos processos ajuizados para vermos aqueles que, com a experiência que nós temos comum, você já antevê que normalmente aquilo não vai ter necessidade de prova. Por exemplo, uma reclamação só com pedido de verba resilitória e tem o aviso prévio nos autos, tem o TRCT nos autos. Não há dúvida que houve dispensa sem justa causa. Então, muito provavelmente, não haverá necessidade de audiência. E a audiência não vai poder ser realizada. Então, estou tentando ver com a parte contrária para que ela se defenda, correndo o prazo em secretaria, na forma do artigo 335 do CPC. Depois, o autor se manifesta sobre essa defesa. Ambas as partes dizem se há condição de acordo e, em caso positivo, em que bases. E se houver acordo, podemos fazer homologação tudo por petição e despacho, ou se não houver acordo, o processo pode ser encaminhado para a sentença. Isso vai se aplicar nos casos em que temos matéria só de direito, ou temos matéria de fato, mas que não dependa de outras provas. Claro que eu estou fazendo essa garimpagem, muitos juízes também, mas isso vai depender da validação do advogado. É o advogado que vai dizer se pretende ou não produzir prova oral, mas nesse caso eu estou pedindo para ele justificar, para evitar que uma pessoa também queira até, assim, digamos, quase que litigando de má fé, podemos dizer, querer alongar o processo desnecessariamente para ganhar tempo. Então, uma dica que eu dou, e assim, um conselho que ninguém é obrigado a seguir, especialmente os advogados do autor.
Se eles puderem, na petição inicial e logo no início, em caixa alta, da forma mais assim clara possível, dizer primeiro qual seria a proposta mínima de acordo que ele concordaria e o parcelamento máximo que ele concordaria, e se ele pretende produzir prova oral. Se ele fizer dessa maneira, vai facilitar bastante as secretarias das varas que terão o interesse de fazer essa conduta que eu estou tendo e vários outros juízes também. Então, nós estamos assim, tendo uma postura proativa para tentar solucionar aquilo que já pode ser realizado sem audiência. Agora, se houver de fato necessidade de audiência, aí, e repare, eu não farei audiência, mas haverá tentativa de conciliação. Eu vou estimular as partes a trazerem os seus valores e eventualmente até tentar intermediar isso, mas não necessariamente audiência. Então, se alguém alegar nulidade futura, não pode alegar que não houve tentativa de conciliação. Vai alegar, pode ser que não teve audiência. Mas não teve audiência não é porque eu não quis. Não teve audiência porque eu acho que vai ficar muito complicado. Os reclamantes geralmente são pessoas que têm dificuldade. Parece que a gente não está vivendo no Brasil, eu não entendo. A pessoa fala, não, mas é tranquila, você pega o teu celular e você se conecta e aí você fica fazendo audiência. Mas e a pessoa que não tem recurso, ela tem, eu posso imaginar que ela tenha celular, mas ela tem plano de internet possível para ficar aguentando aquele tempo todo? Sabe, não tem, em muitos lugares não tem internet, a pessoa não tem condição de pagar, parece que não vive no Brasil, parece que está em outro país. E, professor Marcelo, se me permite, não precisamos nem tão longe, né? Olha como estamos agora aqui, conversando, a sua imagem travada. Imagina fazer uma oitiva de testemunha com a imagem da testemunha travada. Sabe-se lá o que está acontecendo ao lado da testemunha? Não é a credibilidade daquele depoimento. Fica ou não fica prejudicado? Eu tenho conversado com juízes, não só aqui do Rio, né? Como o senhor e outros juízes aqui do Rio de Janeiro, mas também do Paraná, São Paulo, Minas, né? Colegas de outros estados, Bahia, e eles estão tendo a mesma postura. Abre-se prazo para defesa em cartório, vem proposta de conciliação, exatamente para evitar arguição de nulidade, porque se não há prejuízo, não tem nulidade. Está viabilizando o contraditório, está viabilizando a tentativa de conciliação e os processos não estão parados. Se houver necessidade de oitiva de testemunha ou depoimento pessoal, aí sim vai se sopesar essas circunstâncias e designar uma pauta para isso quando se voltar, né, à normalidade. Eu acho que, eu vejo, tá? Estou até convencido também que é o melhor cenário no momento, em razão do que nós temos aí de percalços, considerando a tecnologia e os serviços que são prestados nesse segmento no Brasil, né, professor Marcelo? Eu acho que é o melhor caminho realmente. Isso aí. Olha, vamos infelizmente ter que terminar a nossa live. Eu digo infelizmente sempre, né? Professor Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade. É sempre uma honra, um prazer enorme ouvir suas considerações, suas palavras sempre me levam também a refletir. Queridos, sigam o professor Marcelo, façam o curso professor Marcelo de Previdenciário, já com a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência. Ele vai falar sobre isso e nas palavras finais dele também vai se despedir. E eu já fico aqui registrando as minhas palavras de despedida. Professor Marcelo, a fala é sua, obrigado, até a próxima e a live vai ficar salva, tá ok, gente? Professor Fagner, muito obrigado mais uma vez por me receber e a gente poder dialogar. Eu tenho um prazer de falar com uma pessoa tão inteligente assim. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é @profmarcelosegal. Lá tem várias postagens, tem também o meu curso de Direito Previdenciário, para quem quiser utilizar esse tempo para se aprofundar. E, assim, para mim, novamente, estou muito feliz, satisfeito com essa live. Acho que podemos trocar ideias interessantes e sermos úteis também para as pessoas que têm interesse em buscar mais conhecimento, em buscar o autoaprimoramento, buscar a melhoria na sua condição de profissional. Muito obrigado, minha satisfação, e espero que em breve estejamos juntos novamente, meu amigo. Estaremos, eu tenho certeza absoluta. Está sendo muito produtiva para todos nós, tá? Professor Marcelo, sinta-se abraçado, que isso passe logo e possamos nos ver pessoalmente. É sempre bom fazer audiência contigo. Um abraço grande, bom final de semana. Um abraço. Pessoal, estou fechando a live, faltam 5 segundos. Um abraço, qualquer dúvida, adicione o professor Marcelo e quem não está no meu Instagram também pode me adicionar. Um forte abraço, até a próxima.